Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima que eu tenho a graça e a honra de poder estar mais uma vez com vocês para estudarmos, para rezarmos, para meditarmos e elevarmos ainda mais os nossos pensamentos para junto de Deus. E para começarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 177, oração para receber bom treinamento nesta vida. Quem tiver o livro aqui presencialmente, ou você de casa que tiver o livro e quiser acompanhar a oração, fique à vontade. Caso contrário, feche os olhos, assuma a posição de oração ou uma posição confortável e vamos juntos entender e aprofundar ainda mais a nossa vibração de luz por meio dessa oração. Lembrando que o meu livro é a terceira edição e a oração consta na página 177. Vamos lá então? Oração para receber bom treinamento nesta vida. Para o ser humano, a vida terrena é uma escola da alma, onde o seu espírito será treinado, cultivado e aprimorado até passar a emitir luz sublime da imagem verdadeira, que é o Espírito Divino infinitamente belo. Até concluir todas as disciplinas e conseguir o diploma, a alma passa pela vida terrena quantas vezes forem necessárias. É errado pensar que a vida de cada indivíduo se extingue definitivamente com a morte do corpo carnal. O homem não é corpo carnal, por isso, mesmo após o desaparecimento do corpo carnal, continua a viver. O corpo carnal é o uniforme que o espírito usa enquanto cursa a escola da vida terrena, onde recebe treinamento. O ambiente atual de cada pessoa nesta vida é a classe onde a sua alma estuda, e as pessoas que se relacionam com ela são colegas. Mas às vezes, uma pessoa pode atuar como mestre de um colega ou tornar-se aluno ou discípulo dele, de acordo com o princípio Zen de aprendizagem mútua. Assim, ensinando e aprendendo, as almas se aprimoram mutuamente e, beneficiando e agradecendo umas às outras, progridem cada vez mais. O homem progride espiritualmente quando as fortes vibrações materiais que encobriam o conteúdo infinito de sua vida, como se fosse uma pesada vestimenta, enfraquecem e desaparecem, e a sua imagem verdadeira de Filho de Deus passa a se manifestar mais claramente. A imagem verdadeira do homem, que é Filho de Deus, possui conteúdo infinito. Por isso, nascer apenas uma vez na Terra e vivenciar uma única vida terrena não é suficiente para o homem conseguir manifestar plenamente, em todos os sentidos, o brilho intenso do seu conteúdo infinito. Na vida terrena, os ambientes são limitados e, por conseguinte, existem limites também quanto às pessoas com quem nos relacionamos e aos lugares em que agimos. Existem almas que atuam no ambiente chamado mundo político. Ali, em contato com pessoas que exercem a função de político, procura aprender como devem proceder para contribuir o máximo possível para o benefício do país e bem-estar do povo. Com isso, essas almas progridem bastante nessa área. Entretanto, elas não têm a oportunidade de exercitar o senso estético como os artistas plásticos, os músicos e os escritores. Este é apenas um exemplo. Existem muitas áreas de atuação. Um artista plástico pode se especializar como ceramista, como escultor, como pintor de quadros a óleo, de quadros tipicamente japoneses, de paisagem, de retratos, etc. Também na área musical existe grande variedade. Música oriental, música ocidental, música instrumental, música vocal, etc. Na música instrumental, por exemplo, existem muitos tipos de instrumentos, diferindo as formas de manejá-los. Portanto, mesmo uma pessoa que se dedica à música não consegue concluir o aprendizado musical em apenas uma passagem pela vida terrena. A alma humana precisa renascer várias vezes neste mundo, cada vez em condição ambiental diferente, para poder receber um treinamento diferente daquele que recebeu na vida pregressa. A uma análise superficial, o fato de o ser humano não poder concluir o treinamento da alma em apenas uma passagem pela vida terrena parece um processo muito moroso, mas justamente nisso está revelada a sabedoria de Deus e o amor que Ele tem por nós, seus filhos. O treinamento da alma não tem fim, porque nossa vida é infinita. Vivenciando sempre novas experiências, a nossa alma progride incessantemente e sua alegria não tem fim. Agradeça a Deus por ensinar-me esta verdade sublime. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que mostra o quanto que a nossa missão ela é variada, por isso temos experiências peculiares, ambientes
especiais e situações típicas de vivência particulares, a fim de que nós possamos aprender algo que naquele momento é o essencial para a nossa alma. Muito obrigado, muito obrigado novamente. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto virtualmente em suas casas quanto aqui presencialmente. Meu muito obrigado pela presença de todos. Para mim é uma grande alegria e honra, como eu disse, estar mais uma vez com vocês. Quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que possamos estar aqui todas as segundas-feiras juntos, estudando e aprendendo um pouquinho mais esse ensinamento tão maravilhoso da Seichonoye. Também quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho, de atenção, de muito amor nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. É uma imensa alegria podermos fazer parte desse círculo virtuoso de divulgação de palavras da verdade e do despertar da nossa natureza divina. Meu muito obrigado. Hoje vou abordar um tema um pouco mais específico, no viés do que é o propósito da nossa reunião, né? Então eu vou abordar um dos aspectos da meditação Shinsokan, que é muito importante, que é a questão da respiração, porque muitas vezes nós não nos damos conta daquilo que nós temos ao nosso dispor para o nosso engrandecimento. A reunião de estudo, essa reunião aqui de segunda-feira, que acontece toda segunda-feira na Regional DF Brasília, é uma reunião que já acontece há uma década. Já estamos aqui há 10 anos nesse trabalho contínuo, toda segunda-feira, quase toda segunda-feira, né? Não posso nem falar que faça chuva ou faça sol, porque acontece à noite, né? Então, assim, mas chovendo ou não chovendo, estamos aqui presentes e sempre com viés de trazer palavras dos ensinamentos da Seichonoye aliados à prática da meditação Shinsokan. Então, nós estudamos preceitos da vida, nós estudamos as regras que nos permitem manifestar ainda mais a vivência da nossa natureza divina, ou seja, estudamos e trabalhamos para que possamos levar uma vida mais feliz, uma vida mais construtiva, uma vida ainda mais produtiva e utilizamos das ferramentas que a Seichonoye nos dá para que possamos atingir. Então, basicamente é o seguinte, entendemos como a vida funciona, entendemos como nós temos que fazer e utilizamos as ferramentas adequadas para atingir tal objetivo. E de todas as práticas da Seichonoye, a gente aborda em primazia, em princípio, a meditação Shinsokan. E a meditação Shinsokan, ela é uma prática meditativa contemplativa de fácil execução. Por que ela é de fácil execução? Porque ela é uma prática guiada, ela é uma prática que ela tem um roteirinho e você pode acompanhar aquele roteirinho, que à medida em que você vai praticando, você consegue aprofundar, você consegue se desenvolver e isso vai trazendo benefícios em todas as áreas. Por que traz benefícios em todas as áreas? Porque a prática da meditação, ela lhe permite promover uma alteração de dentro para fora. Então, o que a meditação faz é uma transformação interior em nós, e essa transformação, quanto mais profunda ela é, maior é o resultado que a gente obtém na nossa vida. Então, é muito importante entender isso, porque como a meditação no Ocidente, em especial no Brasil, se tornou uma coisa da moda, as pessoas tendem a ter uma visão equivocada da meditação. Então, a meditação no Ocidente, ela está muito alinhada à ideia de obter a calma. Eu vou meditar para obter a calma. A calma é um dos resultados da meditação, mas a meditação não se resume a isso. Então, as meditações começam a ser meditações em que você fica ouvindo barulhinho de água, e fica aí você vai se acalmando e ficando com vontade de ir no banheiro ao mesmo tempo. Então, sabe, são meditações com musicazinha e você fica lá, sabe, você quase naquele estado de dormência. Então, as pessoas associaram muito, tanto é que você teve um boom de tratamentos ou métodos meditativos mundo afora, que muitas vezes as pessoas não associam o que é realmente meditar. Meditar é um processo em que você vai buscar um autoconhecimento. Então, a meditação é um processo de conhecimento a si próprio. Então, ele é muito profundo.
Por isso que os movimentos religiosos e filosóficos se aprofundam no ato de meditar. O ato de meditar, como ele é um ato de autoconhecimento, ele é uma ferramenta poderosíssima para a transformação, porque mudar é muito difícil. Mudar é muito difícil. Por isso que muitas vezes a gente tece alguns comentários sobre fórmulas mágicas, porque a fórmula mágica ela te traz algo que fica no consciente. Aí você fala, show de bola, mas quando você vai vivenciar aquilo, é muito difícil. Por que que vivenciar é muito difícil? Porque para vivenciar você tem que mudar hábitos, e os hábitos estão fortemente gravados no modus vivendi que você tem como opção ou que você construiu durante muito tempo. Para modificar isso, você precisa ter um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele só é fornecido por ferramentas capazes de não só descobrir, como mexer com isso. Então, meditar, além de ser uma ação extremamente construtiva, ela também é uma ação que precisa de amadurecimento para tanto. E o amadurecimento aqui é um amadurecimento da caminhada em busca do autoconhecimento. Quem não quer se conhecer, não quer nem aí para meditar. Nem aí. Eu tenho um colega meu que ele fala que o mesmo efeito que eu tenho na meditação, ele tem na cerveja. Ele fala para mim, ó, João, o que você faz na meditação, 1 hora de boteca eu já estou muito mais alto que você. Eu já estou muito mais voando por aí do que você. Então o que acontece? Não está nem aí para o autoconhecimento. É do interesse dele? Não é. Não é. Tem algum problema nisso? Nenhum. Nós estamos na escola da vida, como a própria oração no início falou. Cada um tem os seus aprendizados. Só que a vida vem e cobra. A vida, por isso que usa uma analogia muito boa, que a vida é um ônibus ou um trem. Sempre tem um cobrador para vir te pegar o ticket. E 1 hora ou mais cedo, vem cobrar. E é nessas cobranças que nós precisamos ou estar preparados ou ficaremos preparados na marra. Então, o que acontece? A busca pelo autoconhecimento, ela precisa dessa maturidade, dessa necessidade da pessoa sentir que ela precisa se conhecer e mais, que ela precisa também mudar. Mudar. Tem pessoas que acham que estão lindas do jeito que estão. Então assim, nossa, eu estou maravilhoso, não preciso mudar nada, porque eu sou um ser perfeito. É toda a humanidade que está errada, só eu que não. Então as pessoas brigam comigo porque elas estão erradas, as pessoas falam comigo porque todas me perseguem. Então, aquele complexo ou aquela arrogância que a pessoa tem de achar que ela é o centro do mundo. Apesar de que desde a Idade Média já se descobriu que não há centros, né? Você tem pontos. Mas vamos lá. Então, o ato de meditar promove a você uma conscientização do que você é, aonde você está e para que você está. Isso te traz muito mais capacidade de você ser ator principal na construção do seu destino. Palestras atrás, eu já falei sobre a postura de nós sermos vítimas da vida. Eu falei da inércia, daquela visão fatalista de quem, não, a vida me deu isso e acabou, e nada posso fazer. E o quanto que essa visão ela é extremamente pessimista do mundo. Por quê? Se você veio numa condição boa, show. Se você veio numa condição ruim, a culpa é de alguém. Quando você começa a amadurecer e consegue enxergar nessa fala de que a vida é uma escola, o crescimento e o aprimoramento que dela você pode extrair, você começa a dar um novo sentido para a sua existência. E isso, gente, você só consegue quando você faz um trabalho de autoconhecimento. Vamos lá, fazendo um pequeno resuminho do que a gente já vem falando já há algumas semanas. Se você sabe quem você é e se você entende o que é vida, faz muito mais sentido viver e você tem muito mais força para superar. Agora, se você não sabe quem você é e você não tem a menor ideia do que você veio fazer aqui, aí fica muito mais complexo. É por isso que todo mundo quer ser feliz, mas nem todo mundo é. Quase todo mundo. É raro você encontrar uma pessoa que fala que não queira ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas por que parece que a felicidade é para poucos? É porque são poucos que compreendem a sua real razão de nascimento e são poucos os que trabalham para atingir
esse grau de percepção, esse grau de entendimento e utiliza das ferramentas que tem para atingir os seus objetivos de vida. E objetivo de vida, eu não estou falando de objetivos profissional, amoroso, não. Objetivo de existência, de cumprimento de missão. Então, o que acontece? A meditação é um carro-chefe para isso. A meditação ela é fundamental. Então, pessoas que meditam na busca do autoconhecimento são pessoas que crescem. Por isso que a gente bate tanto na tecla. Faça meditação. Por que a gente faz meditação? Não é para agradar a Deus. Essa visão ela é muito importante. Eu vou rezar, porque se eu não rezar, Deus vai ficar bravo comigo. Deus não vai ficar bravo com ninguém. Essa visão de que se eu não rezar, alguém vai me punir, é uma visão fatídica. É uma visão de que Deus não tem o que fazer e Ele está te vigiando, como se fosse um grande Big Brother, e cada vez que você não reza, você vai para o paredão. E você tem chance de ser excluído da felicidade, do paraíso, de algum lugar. E não é assim que funciona. Nós meditamos não é para agradar a Deus, nós meditamos para nós sabermos quem nós somos. Quem nós somos? A Seitonei fala na lata. Toda vida manifestada é proveniente de Deus. Logo, nós somos filhos de Deus. Show! Entendi intelectualmente. Como é que eu faço para entender isso na minha alma? Por meio da meditação. Entender na alma é completamente diferente de que entender no intelecto. Entender na alma, na religiosidade, nós temos um nome que descreve. Não é que consegue ser preciso em todos os detalhes, mas traz para a gente um vislumbre do que é. Entender na alma a gente chama na espiritualidade como despertar. A pessoa despertou. O que é despertou? Ela compreendeu no âmago da sua existência o que ela é. É diferente de entender intelectualmente. Entender intelectualmente, você, facinho, facinho. Agora, entender espiritualmente é muito mais profundo. E para esse entendimento é necessário que nós meditemos. Por isso que a meditação é tão importante, por isso que tem 10 anos que a gente fala de meditação, a gente trabalha meditação, a gente ensina meditação, exatamente para que nós tenhamos a compreensão e a expertise necessária para que a meditação promova transformações. Pretor, meu Deus do céu, eu sei da importância da meditação, mas eu ainda não medito. Não se preocupe, basta começar. No canal da Meditação Shinsokan do YouTube, nós temos 9 tempos diferentes para você começar a fazer a meditação Shinsokan básica. Pegue um dos tempos lá e se aproveite. Nós temos de 7 minutos a 45 minutos ao seu dispor para que você possa, juntamente comigo, treinar a prática da meditação Shinsokan. Porque quanto mais você treinar, mais você estará capaz, mais você estará apto a autoconhecer, a chegar a um autoconhecimento necessário para mudar a sua vida. É muito interessante, as nossas estruturas psicológicas, as nossas estruturas espirituais, as nossas estruturas físicas, elas vão todas se desenvolvendo com falhas. Por óbvio, nós estamos aqui aprendendo. Ninguém cresce 100% em tudo. Ninguém cresce. A gente sempre cresce com falhas. E essas falhas são exatamente os motores que nós temos, ou as oportunidades que nós temos do aprendizado e do crescimento. Então, o autoconhecimento, gente, é fundamental. É fundamental. E o autoconhecimento, quando advindo de algo positivo, ainda é melhor. Porque tem aquele autoconhecimento negativo. Então, depende da filosofia que a gente quer seguir. Se você quer seguir uma teoria ou um pensamento filosófico negativista, como Schopenhauer, que tudo é o caos, que nada presta, tudo é ruim. Se você gosta de seguir aquela teoria de que se uma coisa vai dar errada, é porque ela vai dar errado mesmo, então essa é uma postura que vai te construir uma vida que em vários momentos pode ser até engraçado, mas vai chegar uma hora que você vai ficar cansado. Você vai falar assim, gente, a lei de Murphy, tudo que tem para dar errado na minha vida, dá. E você começa a acreditar nisso. E isso começa a se concretizar numa forma que você tem de viver a experiência. A Seitonei é uma proposta diferenciada. A Seitonei é uma proposta seguinte, sabemos que todo mundo tem vida diferente. Isso não é novidade. Sabemos que todo mundo tem problemas diferentes. Sabemos que os problemas de um
às vezes, são extremamente pesados. E muitas vezes de outros, nem tanto. Então, nós damos às pessoas as ferramentas necessárias para que elas possam mudar ou que elas possam superar aquilo que elas vivem. Mas também a gente passa às pessoas a grande responsabilidade delas trabalharem. Não adianta nós fazermos o trabalho por alguém. A pessoa precisa compreender. Uso muito como analogia a ida ao dentista. Se seu dente está doendo, não adianta eu ir no dentista por você. Porque você que precisa tirar a cárie do dente, ou fazer o canal, ou fazer qualquer outro tratamento necessário para amenizar a dor do seu dente. É você que precisa trabalhar. O que nós fazemos é dar o caminho necessário para que você possa sentar na cadeira do dentista de forma confortável e o tratamento seja ali feito de forma gradativa. Então, nós apresentamos a porta e você tem que adentrar. E muitas vezes esse adentrar, ele é difícil. Por quê? Porque dá trabalho, porque mexe com você, lidar com seus medos, lidar com suas fraquezas, lidar com aquilo que você não gosta, mexe com a sua arrogância, mexe com todo o seu sistema defensivo, porque nós temos sistemas defensivos. A gente esconde os nossos defeitos embaixo e criamos barreiras defensivas para que esses sentimentos não sejam trabalhados. E levantar o tapete para descobrir a sujeira nunca é agradável. Nunca é uma coisa que a gente fala, nossa, como eu gosto quando as pessoas sentam e expõem os meus defeitos assim de forma clara, a fim de que eu possa crescer. Quantas pessoas vocês já viram fazendo isso? O chefe chama atenção, muito obrigado, chefe, você mostrou para mim algo que eu preciso melhorar, realmente, você tem razão. Qual é o nosso sistema de defesa? Chefe não vale nada. Não sei do que ele está falando de mim, muito pior, eu sei muito mais do que ele. O mundo é injusto porque ele está como meu chefe. Meu sonho é abrir uma empresa e mandá-lo para a Seichonoye. Então, o que acontece? As pessoas criam sistemas de defesa e acabam alimentando formas de justificativa e impede o crescimento. Então, nós precisamos mexer nisso daí, mexer na crosta. Sabe aquela chapa de restaurante que não vê uma bucha, tem anos? Você vai passar um negócio assim, você fala, nossa gente, nunca tinha visto uma chapa marrom. Cara, não é marrom não, eu estou tirando a crosta de sujeira. A chapa é prateada. Aí você fala, é prateada? É. Então, a gente precisa limpar. Dependendo da forma como a crosta de sujeira ela está grudada nas suas entranhas mentais, o trabalho ele tem que ser árduo. Então, para algumas pessoas, o trabalho pode ser até aparentemente um pouco mais fácil, mas a grande verdade é que todos nós temos que trabalhar e suar a camisa para nos melhorarmos. Logo, dentro desse viés, a Seichonoye ela possibilita as ferramentas que nos permitem, trabalhando gradativamente, a mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de viver e, por conseguinte, obter resultados provenientes dessa transformação. Então, a gente consegue eliminar hábitos ruins e gravar hábitos bons. E isso, gente, leva tempo e dá trabalho. Porque nós não percebemos o quanto que a gente utiliza equivocadamente o poder da palavra e vamos gravando coisas ruins dentro de nós. Complexos, traumas, neuras, coisas às vezes que a gente nem sabe de onde que surgiram, mas que são alimentadas e acaba a gente carregando a vida inteira. É interessante nós termos uma capacidade de olhar para isso, principalmente quando é nosso, olharmos e falar, gente, que coisa engraçada, sabe que sentimento às vezes infantil que a gente tem, né? Eu lembro que o meu primeiro salário que eu recebi, eu fui para o mercado, eu comprei todas as besteiras que eu não comia na minha infância. Então, sabe, Danoninho, caixa de sucrilhos, tudo que tinha de besteira que eu via no mercado, porque eram coisas que eu sentia que faziam falta na minha infância, eu falei, eu preciso comer tudo agora para eu sentir que eu comi na minha vida. E quando você vai percebendo, isso não é real, não é que faltava, é porque a gente quer num nível que não necessariamente é o essencial para nós. Então a gente vem com coisas, com situações, com detalhes que precisam, ou não, coisas sérias que precisam ser trabalhadas. Por isso que um movimento filosófico ou religioso sem prática é um movimento vazio. Por que hoje em dia nós temos tantas religiões, mas nunca se viu discursos de ódio tão gigantescos?
Por quê? Porque os movimentos religiosos estão só na forma. Então, a minha forma é que está certa. Mas a pergunta é, o que a sua forma promove de transformação? Se ela não promove transformação, se torna apenas teoria. Então, as pessoas começam a brigar por teorias. Quando, na verdade, se todo mundo praticar, nem que seja 10% de sua religião, o mundo começa a melhorar. Porque não há religião que pregue a vida na face da terra que não prega o amor. A base de todas as religiões é o amor. Se você ler as escrituras, se você pegar, por exemplo, o Torá, que é um dos livros do Pentateuco judeu, que faz parte, que tem livros do Velho Testamento, se você pegar os movimentos cristãos, que são uma realidade muito mais próxima do que a gente, o ensinamento básico do cristianismo é o amor. É básico do cristianismo. Mas a pergunta é, quantas pessoas estão conseguindo amar? Por que não estão conseguindo amar? É porque está na teoria e pouca prática. Pouca prática. Ah, isso quer dizer que os cristãos não amam? Não é isso, gente. É que nós precisamos ter ferramentas para manifestar ainda mais aquilo que nos é ensinado. Então, no Seichonoye, nós temos inúmeras ferramentas. Nós utilizamos o método Pondé de repetição. Nós utilizamos a leitura como um expediente forte de transformação. Então, a gente sempre incentiva a leitura. A gente utiliza das práticas religiosas que tem dentro da Seichonoye. A gente utiliza de palestras, a gente utiliza de conversas, a gente utiliza-se de vários instrumentos. E desses instrumentos, um dos mais importantes é a meditação. Dentro da meditação, nós temos os momentos da meditação e a meditação ela está facilmente explicada neste livro. Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Aqui vem facilmente explicados os passos necessários para você meditar. Então aqui vem explicando o que você vai fazendo. Então, resumidamente, não dando um spoiler total do livro, nós vamos abordar dentro da meditação a questão da postura física e da postura mental. Ambas são importantes na prática, mas um ponto essencial de nós compreendermos é que a meditação é uma prática de autoconhecimento. Logo, suas formalidades são importantes, mas não essenciais. Presta bem atenção. Vou repetir isso daqui, porque vai ter alguém que vai falar, o preletor João falou que não precisa ter prática, não precisa ter forma nenhuma. Você faz a meditação Shinsokan do jeito que você quiser. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, toda a questão da postura física e toda a questão da postura mental são fundamentais para que você atinja o nível de consciência necessário para você entender que a prática meditativa é uma profunda prática de autoconhecimento. E que quando você se conhece, você percebe que tanto a postura quanto a postura física quanto a postura mental, elas se tornam dispensáveis. Isso quer dizer o quê? Vamos traduzir. A postura lhe é necessária para você entender que a postura é maravilhosa. Mas o senhor falou que era dispensável. Exatamente por ser maravilhosa, ela se torna livre. As pessoas sofrem na hora de fazer a meditação Shinsokan porque elas pensam, eu preciso estar nessa postura, eu preciso pensar assim, eu preciso fazer isso. E ela acaba não sendo algo natural. Aos que têm mais de 15 anos, eu passei tem pouco tempo, quando você vai ter a experiência do seu primeiro beijo? Quando o beijo ele é muito pensado na cabeça, qual é o resultado? Provavelmente a outra pessoa vai te olhar e falar assim, você nunca fez, né? Provavelmente esse vai ser seu resultado. Todavia, se você deixa com que a coisa aconteça naturalmente, qual é a tendência ou a possibilidade de você acertar? Bem maior. Por que isso acontece? Tudo aquilo que a gente faz de forma natural se torna mais autêntica. Pode ter falhas? Pode, faz parte, mas aquilo vai se tornando algo muito mais tranquilo para você. Então a postura física e a postura mental, elas servem para otimizar a prática, mas não é a prática em si. A prática em si é você ter o profundo autoconhecimento.
Mas, como a postura física e a postura mental são fundamentais para que nós tenhamos o caminho necessário, é que nós as ensinamos e incentivamos a que faça. Na hora que você começa a entender, você já transcende essa ideia de tem que ser ou não tem que ser. Isso já se torna tranquilo para você, porque isso se forma um hábito, uma naturalidade. Quer ver? Olha que interessante. Por que a postura física ela é importante? Não só porque você une os pontos de maior concentração de energia do seu corpo, como você começa a treinar a mandar no seu corpo. Quantas vezes nós somos mandados no nosso corpo? Quer ver um exemplo? Você fala assim, vou começar uma dieta, e você fala, vou começar a dieta, está chegando o verão, está chegando a época de abate, que vem entre o Natal e o Ano Novo, que você tenta comer toda a comida de um ano em apenas 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. Então você começa. Não, vou começar o regime, projeto verão 2024, quero caber naquelas roupas que já não uso há alguns anos, pela minha transformação, né? Então o que acontece? Você começa o regime, aí você acaba de comer, você só consegue comer exatamente aquela coisinha, aí vem aquele doce maravilhoso na mesa. Aí você olha e fala assim, não vou comer porque eu sou forte. Aí seu corpo, vai sim porque eu quero. Aí você, não vou comer, aí seu corpo, vai sim, aí você, não, beleza, vou pegar então só um pedacinho. Aí você pega aquele pedacinho que dá para ver do outro lado. Aí você fala, beleza, só peguei um pedacinho, aí você come. Na hora que você come, quer saber a coisa? 15 minutos não fazem falta para ninguém. Pá! Começo na semana seguinte. E assim você posterga. Um outro exemplo, vou começar a estudar, mas eu estou com sono. Aí você olha para a cama fala, vem? Aí você, não. Aí a cama, vem? Aí você, não. Aí a cama, vem. Aí você, vou tirar só um cochilinho, que dura 4 horas, e quando você levanta, acabou, e não consegui estudar. Então a gente é constantemente dominado pela matéria. Não preciso nem dizer que algumas pessoas perdem, inclusive, a moral, os costumes e a capacidade de autodeterminação por vícios ocasionados pela matéria. Então tem pessoas que se perdem na bebida, tem pessoas que se perdem na droga, tem pessoas que se perdem na luxúria, tem pessoas que se perdem na incapacidade de ter autocontrole. Isso advém do quê? De uma questão, de uma vivência em que a matéria é que manda. Então, o próprio início da meditação é um treinar da alma, mandar no corpo. Dá trabalho? Dá. Quanto mais o seu corpo for um corpo resistente às ordens da alma, mais difícil vai ser a postura. É um treinamento necessário. Quando esse treinamento se torna necessário, o seu corpo passa a te obedecer, aí não tem mais trabalho não. Aí vem rapidinho, vem fácil. E a postura mental é a mesma coisa. Nós utilizamos a nossa mente, imagina só, vocês lembram daquelas facas Guinso? Tinha umas propagandas antigas, o pessoal me conta, que passavam umas propagandas antigas, das facas Guinso, que cortava tudo, o pessoal até brincava, que jogava água, saía a hidrogênio para um lado e oxigênio para o outro, de tanto que a faca cortava. Então o que acontece? Imagina você pegando uma faca dessa e dando para uma criança de 2 anos de idade. O que pode acontecer? Acidentes. E por que isso ocorre? Porque a criança não sabe manusear a faca. A mesma coisa acontece com a gente. Nós temos um instrumento afiadíssimo de construção da vida chamado mente. Se nós não soubermos utilizá-lo, a gente se corta. E é o que a gente mais faz. A gente sai todo machucado, todo cortado pelas inadequações ou incapacidade que nós temos de usar a nossa mente. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a controlar a mente. E controlar a mente não quer dizer que você vai controlar os seus pensamentos, mas você vai construir hábitos mentais mais fortes na sua mente. Então, tem pessoas que têm o hábito de reclamar. O hábito de reclamar é tão natural que a própria pessoa que reclama, ela não percebe. E é interessante que as pessoas que reclamam, reclamam das pessoas que reclamam. É tão natural que ela não percebe. Por quê? Isso é um hábito mental que a pessoa tem e precisa ser modificado, precisa ser regravado. Então, construir hábitos mentais positivos, hábitos mentais alegres, hábitos mentais otimistas, hábitos mentais construtivistas, isso tudo é necessário, construtivista no sentido de construir algo e não destruir. Hoje em dia, no pensamento moderno, no pensamento o pensamento moderno hoje em dia, ele está muito numa visão de destrutivista. O que é isso?
o que está aí, o que está posto está tudo errado, vamos desconstruir. Tá, e nós vamos colocar o que no lugar? Não tem, não tem. Então, destroem-se institutos, porque fala que o instituto está errado, e o que vai se colocar no lugar? Não tem. Então, você acaba ficando em algo muito fluido. E essa falta de fluidez traz insegurança e traz muito sofrimento. Nem todo mundo está preparado para as mudanças que são propostas. E é isso que as pessoas não entendem. Você botar a mudança goela abaixo não é transformar o mundo, é você impor uma visão que não é aceita. A transformação do mundo, ela vem com compreensão e tempo. Você não muda o mundo da noite para o dia. E a história mostra isso. Só que o pensamento moderno, contemporâneo, acredita que não. Tem que aceitar do jeito que a gente pensa, entra na nossa pauta e aí começa a bagunça toda. Mas voltando ao que falava. Então, a construção do pensamento, a construção de uma mente sadia, ela vem com treino. Então, a meditação, ela tem como propósito potencializar a sua condição física e, ao mesmo tempo, potencializar a sua questão mental. E para ajudar, tanto no trabalho físico como no trabalho mental, tem uma parte da meditação que é muito importante, que é a respiração. A respiração, ela é importantíssima. A respiração é algo importantíssimo que nós temos como hábito, ou nós não nos atentamos da sua necessidade e a gente acaba negligenciando. As pessoas negligenciam a respiração no seu dia a dia. E a respiração, ela é fundamental. Então, a gente ouve aquela historinha, se você quer acalmar, respira fundo. Por que a respiração ela é tão importante? Eu queria trazer um dado bem legal para a gente mostrar o quanto que a respiração ela é importante na nossa vida e ela é muito mais do que uma simples troca físico-química dentro do nosso organismo, para que a gente compreenda o quanto que a meditação ela trabalha dentro da respiração também o nosso aperfeiçoamento. Teve um cientista, deixa eu escrever o nome dele aqui, o nome dele aqui é bem bacana, é o Johann Baptist von Hellmann. Ele foi um cientista, ele é considerado o pai da química pneumática, começou a estudar dentro da química os gases, né? E ele fez um experimento muito interessante. Ele foi nascido em 1580, faleceu em 1644. Então, um pouquinho antigo. E ele fez um experimento muito interessante quando ele começou a estudar as reações. Ele fez estudos interessantes sobre a digestão. Ele queria entender como funcionava a digestão humana. E um dos experimentos dele, que é muito interessante, que é o seguinte: ele pegou um vaso, ele queria saber da onde que vinha toda a massa das árvores. A gente nunca parou para pensar nisso. São poucas as pessoas que param para pensar. Imaginemos por exemplo, uma árvore grande, uma sequoia, imaginemos uma árvore bem grande. De onde é que vem toda aquela massa? Porque a árvore começa como uma sementinha. De onde que vem toda aquela massa? Então, o que ele fez? Ele pegou um vaso e plantou uma árvore nesse vaso, né? Acho que era um salgueiro que ele plantou. Ele plantou uma árvore nesse vaso e durante 5 anos ele acompanhou o crescimento dessa árvore não permitindo que ninguém mexesse no vaso. Então, o vaso ele era intocável e isolado. Então, ele só fazia o trabalho de regar o vaso, mas não deixava ninguém mexer na terra do vaso. Então, ele durante 5 anos acompanhou o crescimento dessa árvore. E essa árvore, depois de 5 anos, ela atingiu o peso de aproximadamente 72 quilos. E ele foi medir o quanto de terra havia diminuído para que a árvore chegasse a 72 quilos. E ele percebeu que da terra, de toda a terra que tinha, diminuiu aproximadamente 70 gramas. A árvore de 72 quilos foi feita em cima de uma terra que só diminuiu 70 gramas. Da onde que veio a massa da árvore? Os estudos modernos descobriram que nutrientes são retirados da terra? Sim, com toda certeza. Tanto que você não planta a árvore em qualquer lugar, você precisa da terra, porque você tem toda uma estrutura, inclusive de alimentação. Ela se alimenta por meio da terra, ela faz toda uma busca, mas a massa dela, de onde que vem? A planta, quando respira, ela pega o CO2 em parte do seu processo de fotossíntese, ela quebra
fica com carbono e libera o oxigênio para a atmosfera. Nós respiramos oxigênio e nós liberamos carbono, gás carbono. O que as plantas, da onde que vem a massa das plantas? Do gás carbono. Então, o que a física e a química fala? O processo de emagrecimento do ser humano não é muitas vezes como a gente pensa. A gente pensa que o nosso processo de emagrecimento é queima ou transformação de células. Ou as pessoas falam, não, a gente emagrece por meio de a gente ganha massa com retenção de líquido e a gente perde massa com expelindo líquido. Boa parte do nosso processo de emagrecimento ou ganho de massa, ele é gasoso. Ele é gasoso, ele vem da nossa respiração. Parte dele, eu não estou falando que tudo, mas parte dele vem. Quando você escuta isso, você fala, eu não sabia. Por isso que quando você está fazendo um trabalho de cardio, o que é um trabalho de cardio? Quando você faz aquele exercício como correr, nadar, andar de bicicleta, você tem que ter um acompanhamento para você saber qual é a melhor taxa que você tem para queima de gordura. Por que queima de gordura? Porque você tem que ter uma excelente respiração. Olha que interessante. Eu não sabia, até a aula agora de personal, isso, porque tudo é interligado. Quando você compreende que a respiração é importante, você sabe que a respiração ela faz parte do seu processo de vida, você também compreende que ela faz parte do seu processo de desenvolvimento. Uma respiração feita corretamente, ela te possibilita ganhos. Qual é um dos trabalhos que a meditação promove? Uma respiração consciente, uma respiração profunda, uma respiração transformadora. Olha que legal. Olha que legal. Então, precisamos aprender a respirar. Olha só que interessante. Você chega, vamos supor, você tem uma palestra que você vai dar no seu trabalho ou em algum lugar. Você vai dar uma aula experimental, lhe convidam e falam, ó, você vai chegar nessa aula e você vai falar sobre tal assunto. O público que vai estar sentado te assistindo é um público mais experiente do que você. Aí você já fica nervoso. Aí você, meu Deus do céu, vou ter que falar para esse público. Quando você fica nervoso, costuma todo o seu sistema digestivo virar do avesso. Aí você fica sem fome, ou às vezes você acaba tendo um maior número de idas ao banheiro, porque você começa a ficar muito nervoso, você começa a ficar ansioso com aquilo que vai acontecer. Aí você chega no dia, você se prepara, estudou bastante, você está altamente capacitado para dar aula para qualquer pessoa. Você está lá preparado, preparadíssimo, aí você chega e vai para o local onde você vai dar a sua aula, seja no seu trabalho, até mesmo no seu computador, acontece o imprevisto. Se você está aí no seu local de trabalho, você pega um engarrafamento, se você está aí no seu computador, a internet não entra. Aí você começa a ficar desesperado e a hora começa a chegar, você chega ofegante. Qual é a sua capacidade de concentração ou de trabalhar ideias ofegantes? Qual que é? Boa ou ruim? Péssima. É péssima. Porque a respiração ela não está sendo feita adequadamente. Você não tem, fisicamente falando, uma boa oxigenação no cérebro, o que lhe possibilita você ter ideias, trabalhos, intuição, criatividade desenvolvidas ou potencializadas, e você está fisicamente pronto para fugir. O estado de adrenalina, o estado em que o corpo parte para uma defesa ou por um ataque, é um estado psicológico de defesa-fuga, em que o corpo se prepara ou para fugir ou para atacar. É quando a gente se sente ameaçado. Então, essa situação é péssima, é a pior possível para você tomar uma decisão, fazer uma prova, pedir alguém em namoro, decidir mudar de casa, porque são situações em que você não está com a capacidade plena de decisão em vigor ou atuante. Ai, Pretor, mas toda vez que eu vou pedir namoro eu estou nervoso. Óbvio, a gente fica nervoso, porque a gente está lidando com sensações. Só que ficar nervoso e ser tomado pelo nervosismo são duas coisas diferentes. Nervoso todos nós ficamos, mas ser tomado pelo nervosismo já é diferente. Então, todas as vezes que eu subo aqui no palco para dar uma palestra, eu fico nervoso. Faz parte, eu vou falar com pessoas que eu não conheço, tem muitas vezes pessoas que vêm aqui, a gente não tem nem ideia, ainda mais quando eu escuto as pessoas falando até do meu trabalho, eu estou assistindo suas palestras, oh meu Deus,
eu já penso tanto de besteira que eu devo ter já falado e a pessoa já deve ter anotado. Então acontece, ficamos nervosos. Agora, ser dominado pelo nervosismo é completamente diferente. Aí quem olha assim, às vezes para mim, fala assim, sim, eu vou ficar nervoso? Fico, sou humano. Tem coração circulando aqui, ó, tem sangue circulando aqui no coração. Mas como eu mantenho uma postura que está tudo tranquilo, a pessoa acha que eu não sinto nada. Fala assim, então para você é tudo fácil. E não é, é um trabalho. O que me auxilia? Respirar. Parar e fazer uma respiração. E na hora que você vai fazer a respiração, a sua mente se abre. A mente abre quando você respira profundo. A mente abre. Nessa hora que a mente abre, é a hora que você tem chance de colocar uma boa coisa para dentro de você, para te estimular a superar as dificuldades. A Seitonei nos ensina, quando você respira, as minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que habita dentro de nós. Então você começa a sentir que você é capaz. Isso é um processo, isso é um treinamento. Então no início você pode até não sentir, mas com o passar dos tempos isso vai se tornando algo muito mais sólido, muito mais real para você. Então a respiração ela é fundamental, tanto química, fisicamente, quanto espiritualmente falando. É muito interessante. A minha mãe mesmo, ela sempre fala uma coisa que é muito verdade. A gente fica empolgado com as coisas e fala assim, ó, a melhor decisão é aquela que você toma no dia seguinte. Você dá uma noite de descanso para você pensar. Por que isso é importante? Você dá um tempo para pensar. Porque nesse seu tempo de descanso, você consegue respirar. Você consegue respirar e pensar. É por isso que muitas vezes as pessoas estão preocupadas. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a conta. Você vai dar a solução? Não tem solução, porque eu tenho que pagar a conta. Ela está segurando, ela não consegue soltar. Por que ela não consegue soltar? Porque ela não consegue respirar. Precisa respirar. Então, às vezes, caminhar ajuda demais da conta. Por que caminhar ajuda? Além de você trabalhar o físico, você vai começar a trabalhar a respiração e isso vai abrindo as ideias. Então, é muito salutar, é muito construtivo o casal sair para caminhar junto, porque eles podem conversar e essa conversa, gente, vai abrindo a mente, vai conversando e vai tendo ideia, passear, sabe? Às vezes você está passeando no shopping e a gente faz aquelas coisas que os vendedores odeiam, que é olhar vitrine. Você passa, está olhando, às vezes você não está nem aí para a loja, você está mais concentrado na conversa. Por que isso? Porque na hora que você está passeando, você está conseguindo respirar bem, porque ninguém passeia assim, só se for num parque de diversão. Mas no parque de diversão você não consegue nem pensar, porque quem consegue raciocinar caindo numa montanha-russa, sendo arremessado para o alto? Então lá a intenção é outra, mas o respirar é fundamental. Então, tomadas de decisão em momentos de nervosismo trazem normalmente o arrependimento. Por que vem com arrependimento? Porque não houve um momento de respiração. Então, não tomemos decisões precipitadas, respiremos. E o que ajuda a gente a respirar? O que ajuda a gente a construir esse temperamento de aprender a esperar? A meditação, gente. A meditação. Lá em casa eu sempre falo, todas as grandes decisões são tomadas após meditação. Por quê? Porque na meditação vai vir uma luz do alto, vai abrir e o arcanjo Gabriel vai falar, faça isso, abestado. Não, tem nada disso. É porque no momento em que você respira, as ideias fluem e você acaba tendo mais opções. É por tal motivo que quando você está tendo conversas difíceis, é necessário você aprender a respirar. Você está tendo uma conversa difícil, a pessoa, seu chefe, sua esposa, seu marido, seu namorado, seu pai, seu amigo, seu filho, fala uma coisa dura para você, respira. Esse momento de respirar te dá a capacidade de você trabalhar aquele assunto para que você dê uma resposta mais efetiva, mais consciente, uma resposta muito mais construtiva. Então eu já vi pessoas perderem excelentes oportunidades da vida porque não conseguiram respirar. Então, olha só, a respiração ela tem uma postura física, ela tem uma importância social muito grande, até porque uma pessoa que respira é uma pessoa que também ela consegue ser mais assertiva. Só abrindo um parênteses, que esse assunto ele é importante, meu tempo está acabando e ainda tem mais algumas coisinhas para falar. Olha que interessante. Qual é a técnica de venda?
A técnica de venda hoje em dia não é uma crítica, é uma técnica, é utilizada, que é o seguinte, você vai perder. Essa promoção só dura até hoje, aí você começa. É só até hoje. É promoção. Olha, de 5 mil está por 4.999 e é só hoje. Aí você começa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí a pessoa vira e fala assim, está acabando. Aí você está acabando, está acabando. Aí você acaba sendo, você acaba criando dentro de você um desejo por algo que às vezes você nem precisa, não é nem urgente. Mas porque falou, está acabando, você pensa, se acabar eu vou ser o único que não vou ter. O único que não vou ter. Então tem pessoas que acabam comprando coisas, acaba caindo aí em algumas falsas promoções porque fica no desespero de comprar. E às vezes, uma respiração, uma calma, te traz o centro, sabe? Vou respirar, vou pensar. O que eu vou pensar? Deixa eu meditar um pouquinho sobre isso para ver se isso realmente é necessário. Por isso que às vezes algum certo tempo é importante. É importante. A gente fica ansioso, a gente quer a resposta depressa. Eu já brinquei em palestras aqui do rapaz que chega para a moça e fala assim, quer namorar comigo? E a moça fala, vou pensar. Aí ele, já pensou? E aí? Aí liga para ela no primeiro dia, já pensou? Liga no segundo. Qual é a chance dele? Vai começando a cair. Se estava em 60%, porque ela não deu a resposta imediatamente, na primeira ligação cai para 50%. Na segunda ligação vai para 35%. Na terceira ligação bloqueia o número. Por quê? Eu não aguento ficar com a pessoa que fica nessa ansiedade. E a ansiedade é fruto do quê? A pessoa acredita que ela é capaz de transformar as coisas sem ser interiormente. É por pressão, é por medo, é por chantagem, e ela começa a querer que as coisas aconteçam, e não é assim. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, mas a gente tem a calma e a tranquilidade porque a gente tem um bom controle de respiração. E vamos lá para um ponto importantíssimo. No livro aqui, Meditação Shinsokan, página 80. Olha só, assim, a respiração serve como fundamental apoio na concentração mental. Então, quem precisa se concentrar? Trabalho, estudo, até mesmo para uma oração, a pessoa que precisa concentrar, ela precisa ter um bom controle da sua respiração. Por quê? Quando a gente assume uma postura correta, a nossa respiração fica mais livre. Com a respiração livre, com a respiração aprofundada, nós conseguimos nos concentrar. Quando você consegue se concentrar, você otimiza o seu tempo. Quantas pessoas passam horas sentados à mesa, estudando, está lá na sua escrivaninha, está numa biblioteca, passa horas estudando, quando termina o dia, você pergunta, cara, eu não lembro nada do que eu estudei. Por que isso acontece? Baixa capacidade de concentração e processamento de dados. E por que isso ocorre? Má postura, má respiração. As pessoas estudam de uma maneira esquisitíssima. Aí, às vezes, fica assim no desespero, começa a apelar para outras coisas, acha que precisa de uma técnica fantástica, quando, na verdade, aprender a sentar e aprender a respirar já te ajuda e muito na concentração mental. Vamos lá. Assim, a respiração serve como fundamental apoio na concentração mental e, por conseguinte, na contemplação. Como citado no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, o estado que mais facilita a concentração mental é aquele em que a pessoa consegue respirar de modo lento e sereno ao máximo. Maior a concentração mental é quanto mais serena e profunda for a sua respiração. Por isso, a respiração deve continuar cadenciada por toda a prática da meditação Shinsokan. Então, a prática da meditação Shinsokan, ela não é somente uma prática física, como uma prática mental e também uma prática espiritual, porque para que nós possamos sentir realmente a vida de Deus, a gente tem que aprender a traduzir o ar que nós respiramos. Olha que interessante. Na visão física, o nosso ar ele é composto por uma molécula com 2 átomos de oxigênio, O2. Então, nós respiramos o oxigênio, a molécula, e essa molécula dentro do nosso organismo, ela quebra, facilita todos os processos. Então, nós não conseguimos ficar sem respirar. Não conseguimos. Passamos a nossa vida e respiramos milhões de vezes, respiramos muitas, centenas e centenas de vezes durante o dia e não nos demos conta disso. Então, fisicamente é um ato fantástico.
Fisiologicamente, quimicamente, algo esplendoroso respirar. Mentalmente, é algo muito essencial. Espiritualmente, mais ainda. Dentro da espiritualidade, se nós pegarmos e usarmos a simbologia da vida, nós vamos entender que o ar é aquilo que nos mantém vivos. Logo, se o ar é aquilo que nos mantém vivo, nós podemos entender que o ar é a própria manifestação do amor de Deus. Vivemos graças ao amor da vida que nos sustenta. E como é que a vida nos sustenta? Por meio de duas simbologias bem simples, ar e sangue. O sangue representa muitas vezes a família e o ar representa muitas vezes o nosso sentimento religioso. Então, pessoas que têm problemas de desarmonia ou problemas sérios com relacionamentos familiares podem vir a ter problemas causados por inflamações, má irrigação ou até mesmo problemas sanguíneos, e pessoas que têm problemas, muitas vezes, na expressão da gratidão numa fé religiosa, podem ter problemas relacionados também à questão do corpo com o recebimento do ar. Então, é infinitas capacidades. Isso aqui é apenas uma passada muito por cima desse assunto, mas o que eu quero dizer? Que o ar representa o benefício de Deus, é a própria vida que está imanente no universo, que nesse planeta, nessa forma, o ar é fundamental para a vida. Então, o ar sendo fundamental para a vida, ele tem uma visão espiritual de ser a própria graça de Deus. Então, quando nós praticamos a meditação Shinsokan, nós temos que ter em mente, não é um simples ar que eu respiro, mas a vida de Deus que preenche o meu ser. É a vida de Deus que preenche a minha própria existência. Por que isso é fundamental? A prática da meditação Shinsokan é para que você tenha consciência de quem você é. Não foi isso que eu falei no início da palestra? Então, a prática da meditação Shinsokan é uma prática de autoconhecimento. Logo, se você precisa se conhecer e o ar faz parte desse processo de autoconhecimento, quando você entende que o ar que você respira é a própria vida de Deus, qual é a consequência que você chega naturalmente? Quando eu estou respirando, é porque eu estou no seio da vida de Deus. Então você consegue sentir que você e Deus são uma só existência. E quando você se sente no seio de Deus, nasce naturalmente de você os bons sentimentos, a grande esperança e a fé de que você está aqui e agora, protegido, amado e abençoado por Deus. E esses elementos, quando juntados e trabalhados, formam um bolo do crescimento chamado autoestima, desenvolvimento, maturidade, que leva ao despertar. Olha que coisa maravilhosa. A gente dá voltas e voltas para perceber o básico. Quanto mais você sentir que você é abençoado por Deus, mais uma vida abençoada você vai levar. Por quê? Para o Filho de Deus, os limites são aprendizados. Para quem não tem Deus, o limite é desgraça. Para quem não tem Deus, o limite é a opressão. O limite é o inferno. O limite é o sofrimento. Para quem tem a consciência de que Deus está dentro de si, as coisas que vêm são os preparos, são os degraus necessários para o crescimento, para a manifestação, para a exteriorização de tudo que eu tenho dentro de mim. Então, entender que você é filho de Deus passa pelo processo de você manifestar o Filho de Deus que habita dentro de você. E a respiração, ela é, dentro da prática, o elemento fundamental. Legal, né? Isso é muito legal. E isso nós vamos praticar agora na meditação, em que nós vamos dar bastante ênfase à nossa respiração. Não precisa fazer barulho, você não vai respirar o mundo numa só vez, não é isso. A respiração ela tem que ser serena, profunda e cadenciada. É uma relação de você com a vida. É você com a vida. Cara, o ar entra em mim, é tanta reação, é tanta coisa fantástica que acontece dentro de mim, é um milagre. É um milagre. O que o ar promove dentro de nós? É dentro desse milagre que você vai ter a sensação, estou aqui serenamente assentado no âmago da vida de Deus, onde sou sempre abençoado, onde sou sempre vivificado, onde sou sempre amado por Deus. É nesse espírito que a gente respira durante a prática da meditação Shinsokan. Ok, turma?
Tranquilo? Vamos então meditar agora para a gente treinar ainda mais a nossa respiração. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também pode assumir a posição de oração da meditação Shinsokan. Como eu já disse, as explicações constam no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Recomendo muito a sua leitura, o seu estudo, para um aprofundamento ainda mais nessa prática maravilhosa que é a prática da meditação Shinsokan. Lembrando que no livro não só ensina a prática básica, que é a que nós vamos fazer aqui agora, como mais 5 outras modalidades da prática da meditação Shinsokan, que enriquecem e nos dão novas possibilidades de nós continuarmos nesse trabalho grandioso de conscientização de quem nós somos, da nossa natureza e da vida que habita dentro de nós. Vamos lá então, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante alegre, respiração profunda. Vamos visualizar um mundo da imagem verdadeira. O ar que nós respiramos não é um simples ar, é a própria vida de Deus que habita o nosso interior. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. Inspiramos lentamente o ar, jogando para o baixo ventre. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Não é um simples ar que eu respiro, mas a própria vida de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por alguns instantes, vamos visualizar esse mundo perfeito de Deus e nós, como seus filhos, fazendo parte da própria vida. Somos abençoados e vivificados pelo ar que respiramos. Respiremos lenta e profundamente, visualizando que esse ar é o alento de Deus que sopra dentro de nós.
Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia e de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da prática da meditação Shinsokan. Aos que estão aqui presentes, podem ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se, por favor. Quero agradecer imensamente a presença, a participação de cada um dos senhores aqui na reunião de hoje. Muito obrigado. Não se esqueçam de curtir, dar o seu joinha e compartilhar essa palestra para que mais e mais pessoas descubram a importância que é respirar nas nossas vidas e que nós possamos valorizar esse ato tão maravilhoso. E o nosso dever de casa dessa semana... Primeiro, nossa meditação Shinsokan diária, né? Que ela é fundamental. Nosso segundo, nós vamos respirar profundamente e mentalizar. E mentalizar aqui a vida de Deus flui para o meu interior. Olha que legal! A vida de Deus flui para o meu interior. Vamos fazer isso, gente. Olha, é facinho, umas 50 vezes por dia. Você acorda, quando você acordar de manhã, você respira. A vida de Deus flui para o meu interior. Aí respira de novo. A vida de Deus flui para o meu interior. Faz isso durante o dia. Quando você estiver no trabalho, você estiver cansado assim, tá, sabe? Aí você respira. A vida de Deus flui para o meu interior. Você vai ver como é que o seu dia vai ficar mais agradável, você vai ter muito mais energia, muito mais disposição, muito mais condições para lidar com um dia cheio de tarefas, cheio de atribuições. Meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje nós tivemos uma participação especial. O jovem que estava sentado aqui, ele tinha vindo da Itália. Então hoje nós tivemos caravana da Itália, então um beijo para o pessoal da Itália que nos acompanha aqui na reunião da meditação Shinsokan. Quero agradecer especialmente a todos vocês pela presença, a você de casa, uma semana abençoadíssima, respirando muito e pensando, a vida de Deus flui sempre para o meu interior. Meu muito obrigado e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.